Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje nós estamos aqui para falar dessa guerra que está ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia e nós vamos comentar a respeito disso, procurando passar uma visão sobrenatural do problema, na medida em que, por mais que nós estejamos colocando aqui fatos históricos ou geopolíticos, a nossa intenção com as nossas conferências é sempre defender a doutrina católica e manifestar esses nossos princípios diante de uma visão sobrenatural dos fatos. Então quer dizer que nós não estamos nos apresentando como alguém que quer interpretar todos esses acontecimentos do ponto de vista político, mas sobretudo do ponto de vista espiritual. E você vê que esta guerra está ameaçando se expandir a nível mundial, então as pessoas estão angustiadas com o problema, além de que nós sofremos também em solidariedade com as pessoas que estão sofrendo, sobretudo crianças, sobretudo pessoas indefesas. Então, diante disso, é que nós devemos colocar, primeiramente, uma questão fundamental. Qual é a verdadeira guerra que ocorre no mundo sem trégua? Quer dizer, qual que é aquela guerra que existe desde o início do mundo, sobretudo desde o início do cristianismo, e que não tem trégua? Resposta: a guerra entre a Igreja Católica e os opositores da Igreja Católica. Então, se nós entendemos esse princípio, nós vamos perceber que todas essas guerras, todos esses conflitos, todas essas epidemias são provocadas ou pelo menos instrumentalizadas para a instalação de uma nova ordem que é anticristã e, portanto, que trabalha necessariamente para a extinção completa da Igreja Católica na Terra. Então, se nós entendemos isso, nós já avançamos um pouco mais na compreensão daquilo que está acontecendo. Normalmente, a mídia vai condenar a Rússia e vai vitimizar a Ucrânia. De fato, a Ucrânia foi um país que sofreu muito com o regime soviético e a igreja ucraniana é uma igreja mártir. Mas a Rússia também pode ser considerada santa enquanto ela esteve unida à verdadeira Igreja Católica. E desde o momento em que a igreja russa se tornou cismática, então a partir daí ela começou a sofrer os efeitos espirituais desse cisma e por isso mesmo é que ela então hoje se tornou um instrumento desses sistemas do comunismo e depois desse sistema maligno que está imperando sobre a Rússia até hoje. Mas de fato, a princípio nós dizemos que tanto a Rússia quanto a Ucrânia são nações santas, na medida em que elas foram batizadas e que elas foram nações que se santificaram pelo conhecimento de Deus e pela fé católica. Entretanto, através de revoluções e através de muitos golpes e cismas, essas nações então hoje estão todas a serviço dessa nova ordem mundial. Por isso que no contexto dessa guerra, nós não devemos buscar quem que é o vilão e quem que é o mocinho, mas todos estão ali trabalhando para objetivos que não são do bem. E quem está perdendo com tudo isso é a população, são as pessoas simples, são as pessoas que ficam desempregadas, são os trabalhadores que ganham menos, são as pessoas que já não podem comprar porque os preços sobem muito, são as pessoas que estão sendo afetadas e que vão cada vez mais ser encurraladas e escravizadas. Que esse é o objetivo final de todo esse processo. Então eu convido inclusive as pessoas a prestarem atenção à figura de Zelensky, que é esse presidente da Ucrânia, na medida em que ele se apresentou ali primeiro como um apresentador de televisão, como um comediante. Agora ele se apresenta como um líder nacional que evoca sentimentos de amor à Ucrânia,
Mas nós aqui colocamos essa questão se de fato ele está preocupado com a sua nação. Porque na medida em que ele é judeu, provavelmente está envolvido com seitas secretas e é alguém que vai sempre na mesma lógica do sistema mundialista, né, que adere a todas as ideias que eles estão agora implementando no mundo inteiro, então nós podemos imaginar que ele está sendo ali um fantoche desse sistema para criar essa tensão com a Rússia, provocar a Rússia e com isso estourar um conflito de escala mundial. E por fim, favorecer o cenário para a entrada do anticristo no mundo como alguém que seria capaz de colocar fim nessas guerras. Então essa é a hipótese que nós estamos levantando. Então no decorrer dessa análise, nós estamos também comentando um texto que Monsenhor Viganò escreveu agora, por ocasião do início da Quaresma, onde ele vai dizer que a ira de Deus por causa dos nossos pecados e das nossas traições só pode ser apaziguada com a contrição e a penitência. Então aqui muitas pessoas podem dizer, não, mas isso aqui é uma linguagem muito espiritual, nós temos que buscar as coisas práticas e a guerra está aí e na verdade nós podemos sim resolver as guerras com ações humanas concretas. Mas é onde nós vamos defender hoje essa ideia de que todas as ações humanas concretas são vãs diante de uma catástrofe que já está decretada diante de Deus. Então quer dizer que a civilização cristã, como diz aqui Monsenhor Viganò, aprendeu a tirar proveito dessa noção salutar, ou seja, de que nós podemos aplacar a ira de Deus. E de que nós podemos fazer com que através da nossa contrição os castigos que seriam infligidos a nós sejam afastados. Então por isso que ele vai dizer que no decurso dos séculos a humanidade convertida a Cristo soube reconhecer o castigo de Deus nos acontecimentos trágicos da história, nos terremotos, na fome, na peste e nas guerras. E sempre o povo atingido pelos flagelos soube fazer penitência e implorar a misericórdia divina. Então ele diz que também em Fátima, Nossa Senhora pediu a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados como meio de aplacar a ira de Deus e poder gozar de um período de paz. Caso contrário, a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Isso aqui foi previsto naquela época. Então ele diz, o que devemos esperar por ter ignorado os pedidos de Nossa Senhora e por ter continuado a ofender o Senhor com pecados cada vez mais horríveis? De fato, aqui eu concordo com o Monsenhor Viganò em dizer que a Rússia não foi consagrada ao coração imaculado de Maria enquanto era tempo, pela pessoa do Papa, juntamente com os bispos do mundo inteiro. Então, por isso, disse Nossa Senhora, não quiseram satisfazer o meu pedido, e assim, tal como o rei da França, vão se arrepender e farão mais tarde. Mas ali, naquela ocasião, a Rússia já terá espalhado os seus erros por todo o mundo, causando guerras e perseguições à Igreja. Então aqui eu volto a explicar que os erros da Rússia não são os erros daquela Rússia santa, católica, que existia antes, mas os erros dessa Rússia dominada pelo comunismo. Então, todos esses erros se espalharam pelo mundo e hoje nós estamos mergulhados nesse flagelo. Antes mesmo dessa guerra, nós já estamos sob o flagelo da Rússia. Então é por isso que é importante nós mostrarmos aqui o que a irmã Lúcia, que eu estou falando da irmã Lúcia verdadeira, antes dela ser substituída, falou com o padre Agustín Fuentes, que era o seu confessor,
em 1957. Então esse padre esteve com ela pessoalmente no convento de Coimbra, onde ela estava, e diz que ele a encontrou muito triste, pálida e abatida. E ela dizia: creia, padre, o Senhor Deus muito em breve castigará o mundo. O castigo é iminente, e o padre pode imaginar quantas almas cairão no inferno se não rezarmos e fizermos penitência. Então aqui novamente o convite de rezar, fazer penitência. Esta é a causa da tristeza de Nossa Senhora. Então a irmã Lúcia perguntou para o padre: falta muito para chegar em 1960? Porque ela estava ali nesse convento de clausura, no Carmelo, e ela não tinha mais noção da data. Imagina, ela não sabia que estava no ano de 1957. Então ela perguntou: falta muito para chegar ali, nessa data de 1960? E ela dizia: o que sucederá então? Será algo muito triste para todos. Nada leve se antes o mundo não fizer oração e penitência. Não posso detalhar mais, uma vez que é ainda um segredo por vontade da Santíssima Virgem, e só pode ser conhecido pelo Santo Padre e pelo Senhor Bispo de Fátima. Mas nenhum nem outro o quiseram ler para não se deixarem influenciar. É a terceira parte da mensagem de Nossa Senhora que ainda permanece em segredo até essa data de 1960, dizia a irmã Lúcia. Então ela dizia ainda: padre, diga a todos o que Nossa Senhora tantas vezes me disse, que muitas nações desaparecerão da face da terra e que a Rússia seria o flagelo escolhido por Deus para castigar a humanidade se antes, por meio da oração e dos santos sacramentos, não obtiverdes a graça da conversão desta pobre nação. Então, o que seria a conversão dessa nação, no caso a Rússia? Seria não somente ela abandonar o comunismo, mas também abandonar o cisma e se voltar à plena união com a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso deveria ter sido feito antes de 1960 para evitar o Concílio Vaticano II. Então é por isso que Monsenhor Viganò vai observar muito bem que essas guerras que hoje afligem a humanidade para escravizar e a submeter ao plano infernal do Great Reset, inspirado no comunismo, são, mais uma vez, o resultado da nossa indocilidade. Então, quer dizer, daquele fechamento do coração, principalmente das autoridades religiosas e também políticas, e também dos pecados do mundo inteiro, e da nossa obstinação em acreditar que podemos espezinhar a lei do Senhor e blasfemar o seu santo nome sem consequências. Então, de fato, foi isso que aconteceu quando as pessoas aprovaram todas essas leis iníquas que são antinaturais, como, por exemplo, a lei do aborto ou do casamento civil de homossexuais, que são contra a lei de Deus e contra a lei natural. E uma vez que acontece isso, existem as consequências. Então as pessoas acharam que toda essa revolta contra Deus não teria consequências. Pois ali diz Monsenhor Viganò: que presunção miserável, que orgulho luciferiano. Pois de fato, o mundo descristianizado e a mentalidade secularizada que contagiaram até os católicos não aceitam mais a ideia de um Deus ofendido pelos pecados dos homens e que castiga com flagelos para que se arrependam e peçam perdão. É por essa razão que quanto mais se aproxima o final dos tempos, tanto mais se multiplicam as tentativas do maligno para eliminar não só a verdade revelada por Cristo e pregada ao longo dos séculos pela Santa Igreja, mas para eliminar o próprio conceito de justiça que está na base da redenção. Então aqui, conceito de justiça que as pessoas perderam de vista. Elas não acreditam mais que existe um Deus justo que vai pedir conta das nossas ações. Então esse conceito de justiça é fundamental. Se olharmos à nossa volta, vemos como esta eliminação da justiça, do sentido do bem e do mal,
e da ideia de que existe um Deus que recompensa os bons e castiga os maus, conduz a uma definitiva, irreparável e irremediável rebelião contra o Senhor. Que é o que aconteceu justamente a partir de 68. Porque o Concílio Vaticano II quebrou a noção da verdadeira religião e a noção do verdadeiro Deus. Então, por isso, o mundo se viu livre para se rebelar contra os antigos paradigmas, como se tudo isso fosse simplesmente uma criação do homem. E que essa ideia de um Deus verdadeiro, que julga e que castiga, fosse simplesmente uma maligna invenção da Igreja Católica. E daí essa rebelião tomou força, e por isso nós vemos hoje que ela se tornou uma verdadeira premissa para a condenação eterna das almas. Porque as pessoas já não têm mais esse temor do Senhor. Então é por isso que nós devemos também nos perguntar o que representa a Rússia dos nossos dias, em pleno ano de 2022. De fato, desde 1991, o país estava ali liquidado, tudo aquilo foi vendido a baixo preço para as oligarquias, então o comunismo conseguiu arruinar com tudo, mas eles conseguiram reciclar aquilo, entregando nas mãos de oligarquias que estão, por sua vez, ligadas às mesmas elites que instalaram naquele lugar o comunismo. Então, no ano de 2000, Putin entrou no poder com o objetivo de retomar o poder econômico e bélico desta grande superpotência. E ali ele levanta a bandeira do nacionalismo russo. De fato, isso aí, hoje em dia, acaba tendo um resultado enorme. E a Rússia adotou esse novo discurso neocomunista mais conservador e, ao mesmo tempo, pseudo-cristão. Que ele se apresenta ali como um cristão ortodoxo e conservador. Quando, na verdade, ele foi agente da KGB por 16 anos, portanto, é uma pessoa extremamente esperta e que sabe encontrar a fórmula certa para agradar a todos e para ter o poder político na mão. Então ele é um perfeito ditador. Então com isso você percebe que hoje a União Europeia e os Estados Unidos estão totalmente dominados pelos erros da Rússia, ou seja, por aquilo que a KGB comunista infundiu no meio deles, que são essas agendas de promoção do homossexualismo. E, ao mesmo tempo, a Rússia, ela mesma, como potência militar, deve estar preservada desse tipo de contágio para que ela possa, inclusive, se tornar uma ameaça ainda maior para esses outros países. E se você analisa bem, a KGB é a instituição mais forte que domina hoje o mundo, nas mãos da elite mundialista. Ela é inimiga número 1 do catolicismo verdadeiro e, portanto, é parceira da Igreja instalada depois do Vaticano II. Então, tudo isso foi feito através de acordos, como nós já denunciamos, que ocorreram desde a época de João 23. Então, a partir dali, a KGB começou a trabalhar em união com o Vaticano. Então, o Estado russo, já na época czarista, já trabalhava contra a Igreja Católica Romana, uma vez que eles estavam unidos ao Patriarcado de Moscou, portanto cismático. Entretanto, quando entrou o comunismo, eles criaram uma nova igreja dentro desse Patriarcado de Moscou. E isso foi feito através de uma ação de infiltração massiva da KGB, e foi justamente em 1925 que eles envenenaram o Patriarca de Moscou e conseguiram colocar no poder alguém que trabalhasse para os interesses daquela União Soviética. Então foi assim que a Igreja Greco-Católica da Ucrânia começou a sofrer muitas perseguições e muitos prejuízos, inclusive se tornando ilegal na época que eles mantinham ali a União Soviética. Então o que é essa Igreja Uniata? Então veja que desde o século XVII houve uma iniciativa ali na Ucrânia
de voltar à plena comunhão com o Papa em Roma. Então, como que ocorreu essa iniciativa? Eles trabalharam para promover a união de muitos que estavam afastados desde o cisma do Oriente e, mantendo o rito oriental, eles se uniram com a Igreja Romana. Então, a partir dali, houve uma aprovação do rei da Polônia, que estava ali também liderando esse movimento, com o Papa Clemente VIII. E ali, os cismáticos russos, que não suportaram essa união, que normalmente se autodenominam ortodoxos, eles acusavam os uniatas de traição com a nação deles, com os princípios deles. Sendo que, na verdade, esses uniatas, como são chamados, por causa que eles se uniram ao Papa, eles estavam buscando as raízes da verdadeira igreja e da verdadeira religião. Porque eles sabiam que a origem deles era do catolicismo romano, ou seja, todas as igrejas, no princípio, estavam unidas a Roma, estavam unidas ao Papa. Então eles negaram o cisma e se voltaram para o Papa. E por isso, com certeza, eles foram muito perseguidos desde aquela época. Inclusive, São Josafá é considerado o grande ícone, é o grande defensor da Igreja Uniata. Aos 20 anos ele entrou para a Ordem dos Monges Basilianos e, tendo sido prior e abade, finalmente ele foi arcebispo de Polóquia e começou uma reforma dos costumes monásticos, reformando depois toda a Igreja Uniata da Ucrânia. Mas justamente por causa do seu apostolado, os russos cismáticos atacaram o bispo Josafá, o matando com golpes de espadas e tiros de mosquete em 1623. Então você veja aqui que essa igreja da Ucrânia está marcada por esse martírio de São Josafá. Ele é o herói da igreja ucraniana. Depois dele vieram muitos outros. E nós podemos dizer que durante o regime soviético houve muitos bispos como Monsenhor Slipi, que foi para os campos de concentração na Sibéria. E também muitos outros foram perseguidos, mortos ou presos pelo regime comunista. Entretanto, hoje em dia ninguém vê mais nada disso. E todos consideram que essa igreja que está na Rússia, que se apresenta como Patriarcado de Moscou, é legítima e pode ser considerada a verdadeira igreja da Rússia. E é por isso, justamente por isso, que Putin está sempre ali construindo basílicas, construindo igrejas e aprovando todas as ações do patriarca. Porque com o tempo, todos percebem que o ateísmo não se sustenta, ele é uma coisa antinatural, então é preciso você dar uma religião para o povo. E aquele povo tinha uma tradição religiosa muito forte. Então, nada melhor do que dar para eles os ritos da igreja ortodoxa, mas sem união com Roma. Porque eles sabem que uma vez que esta igreja se une ao Papa, automaticamente ela vai se unir aos verdadeiros princípios e vai atacar aquilo que eles estão fazendo. Então hoje na Ucrânia existe essa grande divisão, porque de um lado está a igreja ortodoxa, entre aspas, ligada ao Patriarcado de Moscou, que é liderada pelo Patriarca Onofre, portanto ilegítimo e cismático, e de outro lado está a igreja greco-católica, que está ligada a Roma. Entretanto, o Patriarca de Moscou, diante de toda essa guerra, se pronunciou da seguinte forma: que o Senhor preserve então a terra russa, que para ele compõe-se de toda a estrutura da Rússia, da Ucrânia, da Bielorrússia, ou seja, toda essa região, dos inimigos externos e da discórdia interna, para que a unidade da nossa igreja seja reforçada. Então, segundo esse patriarca russo de Moscou, Cirilo, que é também ilegítimo, nós devemos rezar para que a Rússia seja preservada dos seus inimigos externos e que possamos resolver os nossos problemas internos entre nós e reforçar a nossa unidade. Então quer dizer que a Ucrânia está ali, segundo ele, dentro da jurisdição dele,
na medida em que ele clama essa autoridade sobre todos os ucranianos do ponto de vista religioso. Entretanto, a situação hoje é tão complicada que mesmo os ucranianos uniatas, ou seja, aqueles que estariam na igreja verdadeira, unidos a Roma, receberam uma forte infiltração maçônica e agora eles, ligados a Bergoglio e defendendo os mesmos princípios da nova ordem mundial, levam aqueles católicos que antes defendiam a verdadeira Igreja Católica Romana a apostatar da fé, como fizeram no Vaticano II. Então, os efeitos do Vaticano II chegaram também na Ucrânia, que foi, podemos dizer assim, o último bastião ainda de guardar os princípios e a verdade da religião católica romana. Então, por isso, nós nos preocupamos realmente com essa questão dessa guerra, porque, de fato, o objetivo religioso que está por trás de tudo isso é enfraquecer o que resta desta igreja santa, que é a igreja greco-católica da Ucrânia, que, por sua vez, deixou muitos santos para a história da igreja e que procurou sempre manter essa fidelidade aos verdadeiros papas. E, no entanto, hoje está na armadilha de Bergoglio, que procura incentivar em todos os ambientes essa busca de paz e de fraternidade, mas que não tem nenhum compromisso com a verdadeira fé católica e nem com os princípios do cristianismo. Então ele ali é mais uma enganação dos nossos tempos, porque até as pessoas bem intencionadas que vão querer estar unidas à verdadeira igreja e ao Papa vão acabar entrando na armadilha que Bergoglio, falso Papa, está armando para eles. Então, por isso que a situação nossa é muito difícil, na medida em que nós não temos um líder, nós não temos um Papa legítimo, verdadeiro, nós não temos um rei católico que possa defender os verdadeiros cristãos e organizar a paz diante dessa situação. Nós temos, na verdade, todos esses governantes com interesses obscuros e que se aproveitam dessa situação. Especialmente o presidente da Rússia, que mostra toda essa força e toda essa segurança que faltam hoje nos Estados Unidos e na Europa, mas que não está também comprometido com a verdade e com a verdadeira justiça. Então o discurso dos governantes ocidentais é totalmente fraco e hesitante. E eles não cumprem as suas promessas. Com isso, vamos ver surgir do outro lado esse grande ditador da Rússia que se apresenta como alguém que é legítimo e que está buscando a justiça e os valores morais, quando na verdade está totalmente comprometido também com essa elite judaica e maçônica. Então, enquanto isso, a maior parte da população mundial vai empobrecendo e o resultado dessas pandemias e dessas guerras é o sofrimento daqueles que não estão ligados aos interesses da elite mundial. Então, como costuma dizer Klaus Schwab, você não possuirá nada, mas você será feliz. Então, a ordem mundial avança na sua agenda de colapsar a economia e dissolver todas as nações, como está no princípio maçônico Solve et Coagula. Então, é um princípio que está sendo aplicado em todas as camadas da sociedade, levando cada vez mais esta elite a se enriquecer e a ter um poder que não pode mais ser controlado. Então, por isso que dizia o padre Ratisbonne, já no século XIX, que graças à sua astúcia e possuídos pelo instinto de dominação, os judeus invadiram gradualmente todas as avenidas que conduzem às riquezas, às dignidades e ao poder. Eles dirigem a bolsa, a imprensa, o teatro, a literatura, as administrações, as vias de comunicação e, pela ascendência da sua fortuna e do seu gênio, mantém encerrada na hora presente, como em uma rede, toda a sociedade cristã.
Então, quando aqui nós falamos dos judeus, obviamente nós estamos falando desta elite judaica que sempre se ocupou em perseguir o catolicismo verdadeiro e fazer uma dominação mundial baseada numa falsa interpretação do Antigo Testamento. Então é por isso que nós estamos denunciando essas coisas abertamente, porque esse homem que se apresenta como Papa Francisco é um instrumento de toda essa elite judaica mundial. E ele está a serviço deles para fazer exatamente o que eles pedem e prestar essa homenagem de subserviência enquanto as pessoas estão morrendo, enquanto as pessoas estão sendo agredidas, enquanto os nossos direitos estão sendo violados. E é por isso então que Monsenhor Viganò vai dizer ainda nessa sua exortação para o início da Quaresma que os acontecimentos presentes e os crimes que são cometidos diariamente pela humanidade, a multidão de pecados que desafia a majestade divina e as injustiças das nações, as mentiras e as fraudes, não podem ser derrotadas por meios humanos. Então nós não estamos lutando diante de uma luta humana. E, portanto, nós não podemos pensar que vamos ter uma solução para esses problemas simplesmente fazendo organizações, reuniões ou discussões. Pois ele diz que as forças humanas, sem a graça de Deus e sem serem animadas por uma visão sobrenatural, são estéreis e ineficazes. Então essa frase realmente é muito importante para a nossa própria vida e para nós discernirmos tudo o que está acontecendo no mundo. As forças humanas, sem a graça de Deus e sem uma visão sobrenatural, são estéreis, são ineficazes, não adiantam nada. Então nós temos que buscar, sobretudo, a reforma das nossas próprias vidas, dos nossos próprios costumes, para combater esse engano. Então é por isso que ele vai concluir que há uma forma de combater esse engano no qual a humanidade caiu há mais de 3 séculos. Ou seja, desde que teve o orgulho e a presunção de deificar o homem e usurpar a Jesus Cristo a sua coroa real. Então quer dizer, desde 3 séculos atrás, quando entrou no mundo essa tentação do iluminismo e do desejo de tornar o homem senhor de tudo, tirando a coroa real de Jesus Cristo como rei da sociedade, então nós tivemos todas essas catástrofes, essas revoluções e essas guerras que foram provocadas pelos inimigos de Deus. Mas a forma de nós combatermos esse engano é o regresso à penitência, ao sacrifício e ao jejum. Então nós estamos convidando todas as pessoas, através dessa conferência, a voltar à penitência, ao sacrifício e ao jejum e a implorar a misericórdia de Deus para que Ele afaste de nós o flagelo da guerra e todos os outros castigos. E nós rezamos para que Deus ainda restaure a Santa Rússia, para que Deus nos dê novamente a glória da Santa Ucrânia e que tudo isso esteja novamente unido numa só fé, num só batismo, com a Santa Igreja Católica. Que Deus seja bendito para sempre.